Livro 2, Exortações à Vida Interior, Capítulo 1, da Vida Interior. O reino de Deus está dentro de vós, diz o Senhor, diz o Senhor. Converte-te a Deus de todo o coração, deixa este mundo miserável, e tua alma achará descanso. Aprende a desprezar as coisas exteriores e entrega-te às interiores, e verás chegar a ti o reino de Deus. Pois o reino de Deus é a paz e o gozo no Espírito Santo, que não se dá aos ímpios. Virá a ti Cristo para consolar-te, se lhe preparares no teu interior digna moradia. Toda a sua glória e formosura está no interior, e só aí o Senhor se compraz. A miúdo visita ele o homem interior em doce entretenimento, suave consolação, grande paz e familiaridade, sobremaneira admirável. 2. Ei, alma fiel, para este esposo prepara teu coração, a fim de que se digne vir e morar em ti. Pois assim ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Cordes 3. Dá, pois, lugar a Jesus e a tudo mais, fecha a porta. Se possuíres a Cristo, estarás rico e satisfeito. Ele mesmo será teu provedor e fiel procurador em tudo, de modo que não hajas mister de esperar nos homens. Porque os homens são volúveis e faltam com facilidade à confiança, mas Cristo permanece eternamente, e firme nos acompanha até ao fim. 3. Não se há de ter grande confiança no homem frágil e mortal, por mais que nos seja caro e útil, nem nos devemos afligir com excessos, porque de vez em quando nos contraria com palavras ou obras. Os que hoje estão contigo amanhã talvez sejam contra ti, e reciprocamente, pois os homens mudam como o vento. Põe toda a tua confiança em Deus, e seja Ele o teu temor e amor. Ele responderá por ti, e fará do melhor modo o que convier. Não tens aqui morada permanente, AB 13:14, e onde quer que estejas, és estranho e peregrino, nem terás nunca descanso, se não estiveres intimamente unido a Jesus. 4. Para que olhas em redor de ti, se não é este o lugar de teu repouso? No céu deve ser a tua habitação, e como de passagem has de olhar todas as coisas da terra. Todas passam, e tu igualmente passas com elas. Toma cuidado para não te apegares a elas, a fim de que não te escravizem e percam. Ao Altíssimo eleva sempre teus pensamentos, e a Cristo dirige súplica incessante. Se não sabes contemplar coisas altas e celestiais, descansa na paixão de Cristo e gosta de habitar em suas sacratíssimas chagas. Pois se te acolheres devotamente às chagas e preciosos estigmas de Jesus, sentirás grande conforto em tuas mágoas, não farás mais caso do desprezo dos homens, e facilmente sofrerás as suas detrações. 5. Cristo também foi neste mundo desprezado dos homens, e em suma necessidade, entre os opróbrios o desampararam seus conhecidos e amigos. Cristo quis padecer e ser desprezado, e tu ousas queixar-te de alguém? Cristo teve adversidade e detratores, e tu queres ter a todos por amigos e benfeitores? Como poderá ser coroada a tua paciência se não encontrares alguma adversidade? Se não queres sofrer alguma contrariedade, como serás amigo de Cristo? Sofre com Cristo e por Cristo, se com Cristo queres reinar. 6. Se uma só vez entraras perfeitamente no coração de Jesus e gozaras um pouco de seu ardente amor, não farias caso do teu proveito ou dano, ao contrário, te alegrarias com os mesmos opróbrios, porque o amor de Jesus faz com que o homem se despreze a si mesmo. O amante de Jesus e da verdade, e o homem deveras espiritual e livre de afeições desordenadas, pode facilmente recolher-se em Deus e, elevando-se em espírito acima de si mesmo, fruir delicioso descanso. 7. Aquele que avalia as coisas pelo que são, e não pelo juízo e estimação dos outros, este é o verdadeiro sábio, ensinado mais por Deus que pelos homens. Quem sabe andar recolhido dentro de si e ter em pequena conta as coisas exteriores, não precisa escolher lugar nem aguardar horas para se dar a exercícios de piedade. O homem interior facilmente se recolhe, pois nunca se entrega de todo às coisas exteriores. Não o estorvam trabalhos externos nem ocupações, às vezes necessárias, mas ele se acomoda às circunstâncias conforme sucedem. Quem tem o interior bem disposto e ordenado não se importa com as façanhas e crimes dos homens. Tanto o homem se embaraça e distrai, quanto se mete nas coisas exteriores. 8. Se foras reto e puro, tudo te correria bem e se voltaria em teu proveito. Mas porque ainda não estás de todo morto a ti mesmo, nem apartado das coisas terrenas, por isso muitas coisas te causam desgostos e perturbações. Nada mancha tanto e embaraça o coração do homem como o amor desordenado às criaturas. Se renunciares às consolações exteriores, poderás contemplar as coisas do céu
e gozar a miúdo da alegria interior. Reflexões. As abelhas nascem vermes e depois se tornam ninfas, andam com seus pés e enfim se tornam moscas volantes. O mesmo acontece conosco, Teótimo, se somos espirituais, pois abandonamos nossa vida humana para viver uma outra vida, mais eminente, acima de nós mesmos, ocultando toda esta nova vida em Deus com Jesus Cristo, que só Ele a vê, a conhece e a dá. Nossa vida nova é o amor celeste que vivifica e anima nossa alma, e este amor está totalmente escondido em Deus e em coisas divinas com Jesus Cristo. Porque, como dizem as sagradas letras do Evangelho, depois que Jesus Cristo, subindo ao céu, se deixou ver um pouco a seus discípulos, uma nuvem o envolveu e ocultou aos seus olhos. 9. Jesus Cristo ocultou-se, portanto, no céu em Deus. Ora, Jesus Cristo é nosso amor, e nosso amor é a vida de nossa alma. Portanto, nossa vida está oculta em Deus com Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo, que é nosso amor e, por conseguinte, nossa vida espiritual, virá aparecer no dia do juízo, então nós apareceremos com Ele na glória. Isto é, Jesus Cristo, nosso amor, nos glorificará, comunicando-nos sua felicidade e esplendor. Amor de Deus, capítulo 7. Oração a Jesus, quem me dera a graça de ser um só espírito convosco. Enfim, Senhor, rejeitando a multiplicidade das criaturas, não quero senão a vossa unidade. Ó Deus, vós sois o único um e a única unidade necessária à minha alma. Jesus, caro amigo de meu coração, une minha pobre e única alma à vossa única bondade. Nomocém. Capítulo 2 da humilde submissão. 1. Não te importes muito de saber quem seja por ti ou contra ti, mas trata e procura que Deus seja contigo em tudo que fizeres. Tem boa consciência e Deus te defenderá, pois a quem Deus ajuda não há maldade que o possa prejudicar. Se souberes calar e sofrer, verás sem dúvida o socorro do Senhor. Ele sabe o tempo e o modo de te livrar. Portanto, entrega-te todo a Ele. A Deus pertence aliviar-nos e tirar-nos de toda a confusão. Às vezes é muito útil, para melhor conservarmos a humildade, que os outros saibam os nossos defeitos e nulos repreendam. 2. Quando o homem se humilha por seus defeitos, aplaca facilmente os outros e satisfaz os que estão irados contra ele. A humilde Deus protege e salva, a humilde ama e consola, a humilde ele se inclina, dá-lhe abundantes graças, e depois do abatimento o levanta a grande honra. A humilde revela seus segredos e com doçura a si o atrai e convida. O humilde, ao sofrer afrontas, conserva sua paz, porque confia em Deus e não no mundo. Não julgues ter feito progresso algum, enquanto te não reconheças inferior a todos. Reflexões. Ó nobre virtude da humildade, tão necessária ao ser humano nesta vida mortal. Não é sem razão que se diz que ela é a base e o fundamento de todas as virtudes. E ainda que ela não seja a primeira, a caridade e o amor de Deus a ultrapassam em dignidade e excelência, no entanto, a caridade tem uma tal conformidade e simpatia com a humildade que elas não vivem jamais uma sem a outra. Sem dúvida, a divina sabedoria sempre olhou com bons olhos os humildes, humilhou e rebaixou aqueles que se exaltam e exaltou aqueles que se humilham, assim como canta nossa gloriosa mestra Nossa Senhora em seu sagrado cântico: depôs do trono os poderosos e exaltou os humildes. Aqueles que se exaltam serão humilhados, aqueles que querem colocar seu trono nas nuvens serão rebaixados, e os pobres que se abaixam e se humilham serão exaltados. Pois Deus, que ama os humildes, se comunicará a eles e lhes dará seu espírito, pelo qual eles operarão grandes coisas. Sermon pour le traité dimanche de l'Avent, por 35. Oração, ó Deus, sou obra de vossas mãos. Portanto, não quero mais de agora em diante comprazer-me em mim mesmo, que não sou nada. Desde agora escolho por quinhão a vergonha e a confusão. Aceito para sempre todo tipo de desprezo. Numa palavra, quero mudar de vida e seguir doravante meu Criador, e sentir-me honrado com a condição do ser que Ele me deu, empregando inteiramente a obediência à sua vontade pelos meios que me serão ensinados. Ó Deus, fortalecei-me nesses afetos e resoluções. Mini, em 1042. Capítulo 3 do Homem Bom e Pacífico. 1. Primeiro conserva-te em paz, e depois poderás pacificar os outros. O homem apaixonado até o bem converte em mal e facilmente acredita no mal. O homem bom e pacífico, pelo contrário, faz com que tudo se converta em bem. Quem está em boa paz de ninguém desconfia. O descontente e perturbado, porém, é combatido de várias suspeitas e não sossega, nem deixa os outros sossegarem.
Diz muitas vezes o que não devia dizer e deixa de fazer o que mais lhe conviria. Atende às obrigações alheias e descuida-se das próprias. Tem, pois, principalmente zelo de ti, e depois o terás, com direito, do teu próximo. 2. Bem sabes desculpar e cobrir tuas faltas, e não queres aceitar as desculpas dos outros. Mais justo fora que te acusasses a ti e escusasses o teu irmão. Suporta os outros, se queres que te suportem a ti. Nota quão longe estás ainda da verdadeira caridade e humildade, que não sabe irar-se ou indignar-se senão contra si própria. Não é grande coisa conviver com homens bons e mansos, porque isso naturalmente agrada a todos, e cada um gosta de viver em paz e ama os que são de seu parecer. Viver, porém, em paz com pessoas ásperas, perversas e mal educadas que nos contrariam, é grande graça e ação louvável e varonil. 3. Uns há que têm paz consigo e com os mais, outros que não têm paz nem a deixam aos demais, são insuportáveis aos outros e ainda mais o são a si mesmos. E há outros que têm paz consigo e procuram-na para os demais. Toda a nossa paz, porém, nesta vida miserável, consiste mais na humilde resignação que em não sentir as contrariedades. Quem melhor sabe sofrer, maior paz terá. Esse é vencedor de si mesmo e senhor do mundo, amigo de Cristo e herdeiro do céu. Reflexões. Este santo e ilustre patriarca José, ao despedir-se de seus irmãos que partiam do Egito de volta para a casa de seu pai, deu-lhes apenas este conselho: não vos irriteis uns com os outros pelo caminho. Eu te digo o mesmo, Filoteia. Esta vida miserável é apenas um caminho que leva à bem-aventurança. Não devemos irritar-nos e enfurecer-nos uns com os outros pelo caminho, mas andar com o grupo de nossos irmãos e companheiros pacificamente, com mansidão e amabilidade. Quando estás em tranquilidade e sem nenhum sinal de raiva, aumenta a tua provisão de doçura e complacência. Podes então dizer todas as tuas palavras e fazer todas as tuas ações, pequenas e grandes, da maneira mais doce possível, lembrando-te que a esposa, no Cântico dos Cânticos, tem não só mel em seus lábios e na ponta de sua língua, mas ainda sob a língua, isto é, no peito, e não somente mel, mas também leite. Porque também não devemos ter apenas a palavra doce em relação ao próximo, mas ainda todo o peito, isto é, todo o interior de nossa alma. E não devemos ter somente a doçura do mel, que é aromático e odorífero, isto é, a suavidade da conversa afável com os estranhos, mas também a doçura do leite com os domésticos e vizinhos próximos. Neste ponto, falham muito aqueles que na rua parecem anjos, mas em casa são diabos. Introduction à la vie dévote, parte capítulo 124 e 127. Oração. Ó caridade, ó humildade, ó doçura e benignidade, como deixais em suavidade e satisfação a alma que vos possui. Ah, quem vos conhece pode desejar outra coisa, senão vós mesmo como partilha? Ó Senhor, dai-me esta água viva, e que todas as outras delícias deste mundo se transformem para mim em amargura. Capítulo 4. Da mente pura e da intenção simples. Com duas asas se levanta o homem acima das coisas terrenas, simplicidade e pureza. A simplicidade há de estar na intenção e a pureza no afeto. A simplicidade procura Deus, a pureza o abraça e frui. Em nenhuma boa obra acharás estorvo, se estiveres interiormente livre de todo afeto desordenado. Se só queres e buscas o agrado de Deus e o proveito do próximo, gozarás de liberdade interior. Se teu coração for reto, toda criatura te será um espelho de vida e um livro de santas doutrinas. Não há criatura tão pequena e vil que não represente a bondade de Deus. 2. Se fosses interiormente bom e puro, logo verias tudo sem dificuldade e compreenderias bem. O coração puro penetra o céu e o inferno. Cada um julga segundo o seu interior. Se há alegria neste mundo, é o coração puro que a goza. Se há em alguma parte tribulação e angústia, é a má consciência que as experimenta. Como o ferro metido no fogo perde a ferrugem e se faz todo incandescente, assim o homem que se entrega inteiramente a Deus fica livre da tibieza e transforma-se em novo homem. 3. Quando o homem começa a entibiar, logo teme o menor trabalho e anseia as consolações exteriores. Quando, porém, começa deveras a vencer-se e andar com ânimo no caminho de Deus, leves lhe parecem as coisas que antes achava onerosas. Reflexões, encontra-se muito pouco esta virtude da simplicidade, até mesmo entre os mais espirituais que consideram a Deus puramente, sem buscar-se a si mesmos, e que andam na simplicidade de coração, ainda que Nosso Senhor a tenha recomendado com tanta insistência a seus apóstolos. Sede simples como as pombas. 10:16.
Não há, com certeza, virtude que Deus ame tanto, nem que tenha mais poder para o atrair numa alma do que a simplicidade. Mas para entender o que é simplicidade, é preciso saber que há três virtudes que têm uma tal semelhança uma com a outra, que parece que não há nenhuma diferença, a saber, a verdade, a pureza e a simplicidade. A verdade faz-nos mostrar no exterior o que somos exatamente no interior. Por outro lado, a mentira é dizer ou fazer algo contrário ao nosso sentimento interior. A pureza tem uma grande relação com a verdade, principalmente porque ela não pode sofrer em nossos corações nenhum pecado, por menor que seja, nem nenhuma intenção maculada ou impura que não tende a glorificar a Deus. Mas a simplicidade ultrapassa essas duas virtudes, porque ela tem um único olhar que vai direto a Deus. Sermon pour la fête de Saint-Catherine. Oração. Meu Senhor Jesus Cristo, que subistes ao céu, na presença de vossos discípulos, depois de ter completado 40 dias, concedei-me a graça de minha alma desgostar-se, por vosso amor, de todas as coisas da terra, que ela aspire à eternidade e que vos deseje como o cúmulo da felicidade. Amém. Capítulo 5. Da consideração de si mesmo 1. Não podemos confiar muito em nós, porque frequentemente nos faltam a graça e o critério. Pouca luz temos em nós, e esta facilmente a perdemos por negligência. De ordinário, também não avaliamos quanto é nossa cegueira interior. A miúdo procedemos mal e nos desculpamos, o que é pior. Às vezes nos move a paixão, e pensamos que é zelo. Repreendemos nos outros as faltas leves, e nos descuidamos das nossas maiores. Bem depressa sentimos e ponderamos o que dos outros sofremos, mas não se nos dá do que os outros sofrem de nós. Quem bem e retamente avaliasse suas obras não seria capaz de julgar os outros com rigor. 2. O homem interior antepõe o cuidado de si a todos os outros cuidados, e quem se ocupa de si com diligência facilmente deixa de falar dos outros. Nunca serás homem espiritual e devoto, se não calares dos outros, atendendo a ti próprio com especial cuidado. Se de ti só e de Deus cuidares, pouco te moverá o que se passa por fora. Onde estás quando não estás contigo? E depois de tudo percorrido, que ganhaste se esqueceste a ti mesmo? Se queres ter paz e verdadeiro sossego, é preciso que tudo mais dispenses, e a ti só tenhas diante dos olhos. Portanto, grandes progressos farás, se te conservares livre de todo cuidado temporal. Muito te atrasará o apego a alguma coisa temporal. Nada te seja grande, nobre, aceito ou agradável, a não ser Deus mesmo ou o que for de Deus. Considera vã toda consolação que te vier das criaturas. A alma que ama a Deus despreza tudo que é abaixo de Deus. Só Deus eterno e imenso, que tudo enche, é o consolo da alma e a verdadeira alegria do coração. Reflexões. Aqueles que cuidam bem de sua consciência quase não estão sujeitos ao julgamento temerário, porque, como as abelhas, ao ver o nevoeiro ou o tempo nublado, retiram-se para suas colmeias a fim de cuidar do mel. Assim, as cogitações das boas almas não se propagam sobre objetos confusos nem entre as ações nebulosas dos próximos, mas para evitar-lhes o encontro, recolhem-se dentro do coração para lá cuidar das boas resoluções de sua própria emenda. É o caso de uma alma inútil divertir-se com a especulação da vida de outra pessoa, exceto aqueles que estão encarregados dos outros, tanto na família como na república, pois uma boa parte de sua consciência consiste em olhar e vigiar sobre a dos outros. Que estes cumpram então seu dever com amor e depois se voltem sobre si mesmos com este olhar. Introduction à la vie dévote, parte 3, 188. Oração, meu Senhor Jesus Cristo, que quisestes ser atado pelas mãos dos maus, rompei as cadeias de meus pecados e prendei-me de tal forma com os vínculos da caridade e de vossos mandamentos, que as potências de minha alma e de meu corpo não escapem para cometer alguma coisa que seja contrária à vossa santa vontade. Capítulo 6. Da alegria da boa consciência. 1. A glória do homem virtuoso é o testemunho da boa consciência. Conserva pura a consciência e sempre terás alegria. A boa consciência pode suportar muita coisa e permanece alegre até nas adversidades. A má consciência anda sempre medrosa e inquieta. Suave sossego gozarás, se de nada te acusar o coração. Não te des por satisfeito, senão quando tiveres feito algum bem. Os maus nunca têm verdadeira alegria, nem sentem a paz interior, pois não há paz para os ímpios, diz o Senhor. E se disserem vivemos em paz, não há mal que nos possa acontecer, e quem ousará ofender-nos? Não lhes des crédito,
porque de repente levantar-se-á a ira de Deus, e então as suas obras serão aniquiladas e frustrados seus intuitos. A quem ama não é dificultoso gloriar-se na tribulação, pois gloriar-se assim é gloriar-se na cruz do Senhor. Pouco dura a glória que os homens dão e recebem. A glória do mundo anda sempre acompanhada de tristeza. A glória dos bons está na própria consciência, e não na boca dos homens. A alegria dos justos é de Deus, e em Deus, a sua alegria procede na verdade. Quem deseja a glória verdadeira e eterna não faz caso da temporal, e quem procura a glória temporal ou não a despreza de todo, mostra que pouco ama a celestial. Grande tranquilidade do coração goza aquele que não faz caso de elogios nem de censuras. 3. É fácil estar contente e sossegado, tendo a consciência pura. Não és mais santo porque te louvam, nem mais ruim porque te censuram. És o que és, nem te podem os louvores fazer maior do que és aos olhos de Deus. Se considerares o que és no teu interior, não farás caso do que te dizem os homens. O homem vê o rosto, Deus o coração. 7. O homem nota os atos, mas Deus pesa as intenções. Proceder sempre bem e ter-se em pequena conta é indício de uma alma humilde. Rejeitar toda a consolação das criaturas é sinal de grande pureza e confiança interior. 4. Aquele que não procura o testemunho favorável dos homens mostra que está todo entregue a Deus. Porque, como diz São Paulo, não é aprovado aquele que a si próprio recomenda, mas aquele que é recomendado por Deus. 2 Cor 18. Andar recolhido no interior com Deus, sem estar preso a alguma afeição humana, é próprio do homem espiritual. Reflexões. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e para a verdade, uma vez que Deus pode e sabe tirar o bem do mal. Para quem faria ele isto, senão para aqueles que sem reserva se doaram a ele? Sim, mesmo os pecados, dos quais Deus por sua bondade nos defende, são revertidos pela divina providência para o bem dos seus. Davi jamais teria sido tão cumulado de humildade, se não tivesse pecado, nem Madalena teria tido tanto amor ao seu Salvador, se ele não a tivesse remido de tantos pecados, e ele jamais os teria remido se ela não os tivesse cometido. Vê, minha cara filha, este grande artesão de misericórdia. Ele converte nossas misérias em graças e faz a teriaga eficaz para as nossas almas contra a víbora de nossas iniquidades. Dize-me então, eu te peço, o que não fará ele de nossas aflições, de nossos trabalhos, das perseguições que sofremos. Portanto, se acontece que sofras algum desprazer, seja de que tipo for, assegura tua alma que, se ela ama muito a Deus, tudo se converterá em bem. E embora não vejas as instâncias pelas quais este bem deve chegar a ti, tem mais certeza ainda de que ele chegará. Se Deus te aplica a lama da ignomínia nos olhos, é para dar-te a bela visão de um espetáculo de esplendor. Se Deus te faz levar um tombo, como São Paulo que ele fez cair no chão, é para elevar-te à glória. 196. E Let's Spear. Oração, meu Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que, sendo declarado inocente pela sentença do governador, sofrestes as imposturas e opróbrios dos judeus, dai-me a graça de viver na inocência e de não inquietar-me de modo nenhum com meus inimigos. Amém. Capítulo 7. Do amor de Jesus sobre todas as coisas. 1. Bem-aventurado aquele que compreende o que seja amar a Jesus e desprezar-se a si por amor de Jesus. Por esse amor deves deixar qualquer outro, pois Jesus quer ser amado acima de tudo. O amor da criatura é enganoso e inconstante. O amor de Jesus é fiel e inabalável. Apegado à criatura, cairás com ela, que é instável. Abraçado com Jesus, estarás firme para sempre. A ele ama e guarda como amigo que não te desamparará quando todos te abandonarem, nem consentirá que pereças na hora suprema. De todos te hás de separar um dia, quer queiras, quer não. 2. Conchega-te a Jesus na vida e na morte, entrega-te à sua fidelidade, que só ele te pode socorrer quando todos te faltarem. Teu amado é de tal natureza que não admite rival. Ele só quer possuir teu coração e nele reinar como rei em seu trono. Se souberes desprender-te de toda criatura, Jesus acharia prazer em morar contigo. Quando confiares nos homens, fora de Jesus, verás que estás perdido. Não te fies nem te firmes na cana movediça, porque toda a carne é feno, e toda a sua glória fenece como a flor do campo. Os 46. 3. Facilmente serás enganado, se só olhares para as aparências dos homens. Se procuras alívio e proveito nos outros, quase sempre terás prejuízo. Procura Jesus em todas as coisas, e Jesus acharás.
Se te buscas a ti mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína. Pois o homem que não busca a Jesus é mais nocivo a si mesmo que todo o mundo e seus inimigos todos. Reflexões. Há almas que não amam as superfluidades nem com superfluidade, mas amam somente o que Deus quer e como Deus quer. Almas felizes, pois amam a Deus e seus amigos em Deus, e seus inimigos por Deus. Elas amam muitas coisas com Deus, mas nenhuma a não ser em Deus e por Deus. É Deus que elas amam, não somente sobre todas as coisas, mas em todas as coisas, e todas as coisas em Deus. Semelhantes à fênix perfeitamente rejuvenescida e revigorada, que nunca se vê, a não ser no ar ou nos cumes dos montes que estão no ar. Porque assim essas almas não amam nada que não seja em Deus, ainda que amem muitas coisas com Deus, e Deus com muitas coisas. São Lucas relata que Nosso Senhor convidou para segui-lo um jovem que na verdade o amava muito, mas que amava ainda mais seu pai, e por isso quis voltar para casa. E Nosso Senhor lhe coíbe esta superfluidade de amor e o excita a um amor mais puro, a fim de que ele ame não somente Nosso Senhor mais do que seu pai, mas que não ame seu pai a não ser em Nosso Senhor. Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas quanto a ti, que encontraste a vida, vai e anuncia o reino de Deus. E essas almas, como vês, Teótimo, tendo tão grande união com o esposo, merecem participar em sua posição e serem rainhas, como ele é rei. Pois elas lhe são totalmente dedicadas sem qualquer divisão nem separação, e não amam nada fora dele, nem sem ele, mas somente nele e por ele. Amor de Dio, capis. Oração, ó amor eterno, minha alma vos solicita e vos escolhe eternamente. Vinde, Espírito Santo, e inflamai nossos corações com vosso amor. Ou amar ou morrer. Morrer e amar. Morrer a qualquer outro amor, para viver no amor de Jesus, a fim de não morrermos eternamente. Mas vivendo em vosso amor eterno, ó Salvador de nossas almas, cantemos eternamente. Viva Jesus, eu amo Jesus, viva Jesus que eu amo Jesus que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amor de Dio, Toedi Tapis 464. Capítulo 8. Da familiar amizade com Jesus. Quando Jesus está presente, tudo é suave e nada parece dificultoso, mas quando Jesus está ausente, tudo se torna penoso. Quando Jesus não fala ao coração, nenhuma consolação tem valor. Mas se Jesus fala uma só palavra, sentimos grande alívio. Porventura não se levantou logo Maria Madalena do lugar onde chorava, quando Marta lhe disse, o mestre está aí e te chama? Ora bendita, quando Jesus te chama das lágrimas para o gozo do Espírito, que seco e árido é sem Jesus, que nécio e vão se desejas outra coisa fora de Jesus. Não será isto maior dano do que se perdesse o mundo inteiro? 2. Que te pode dar o mundo sem Jesus? Estar sem Jesus é terrível inferno. Estar com Jesus é doce paraíso. Se Jesus estiver contigo, nenhum inimigo te pode ofender. Quem acha Jesus acha precioso tesouro, ou antes, o bem superior a todo bem. Quem perde a Jesus perde muito mais do que se perdesse a todo o mundo. Paupérrimo é quem vive sem Jesus, e riquíssimo quem está bem com Jesus. 3. Grande arte é saber conversar com Jesus, e grande prudência conservá-lo consigo. Sê humilde e pacífico, e contigo estará Jesus. Sê devoto e sossegado, e Jesus permanecerá contigo. Depressa podes afugentar a Jesus e perder a sua graça, se te inclinares às coisas exteriores. E se o afastas e o perdes, aonde irás e a quem buscarás por amigo? Sem amigo não podes viver, e se não for Jesus teu amigo acima de todos, estarás muito triste e desconsolado. Logo, loucamente procedes se em qualquer outro confias e te alegras. Antes ter o mundo todo por adversário, que ofender a Jesus. Acima de todos os teus amigos seja, pois, Jesus amado de um modo especial. 4. Sê livre e puro no teu interior sem apego a criatura alguma. É mister desprenderes-te de tudo e ofereceres a Deus um coração puro, se queres sossegar e ver como é suave o Senhor. E com efeito, tal não conseguirás se não fores prevenido e atraído por sua graça, de modo que, deixando e despedindo tudo mais, com ele só estejas unido. Pois quando lhe assiste a graça de Deus, de tudo é capaz o homem, e quando ela se retira, logo fica pobre e fraco, como que abandonado aos castigos. Ainda assim, não deves desanimar nem desesperar, antes resignar-te na vontade de Deus, e sofrer tudo o que te acontecer, por honra de Jesus. Pois ao inverno sucede o verão, depois da noite volta o dia, e após a tempestade reina a bonança. Reflexões. O que nos acontecerá se trocarmos nossos afetos e nosso amor com os seres humanos que são criaturas animadas e capazes de razão? Será que nossa troca não será vã,
uma vez que, sendo criaturas humanas como nós, iguais em natureza, só podem dar-nos uma contrapartida de amor, amando-nos porque nós os amamos? Mas isto será tudo, porque não sendo mais do que nós, não teremos nenhum ganho na nossa troca, não recebendo mais do que lhes daremos. Nós lhes daremos nosso amor, e eles nos darão o deles. Ó Deus, que graça dar todo o nosso amor àquele que nos recompensa tão bem, dando-nos o seu. Dando nosso amor às criaturas, como já disse, não teremos nenhum ganho, porque elas não nos dão mais do que lhes damos. Mas Deus, este divino amante de nossas almas, nos dá o seu amor, que é como um bálsamo precioso que difunde perfumes extremamente suaves em todas as faculdades de nossas almas. Sermon pour le jour de l'Annonciation, 312. O amor é sumamente doce e suave quando se aplica a um objeto digno de ser escolhido entre milhares, porque o amor baixo e caduco que se fixa na criatura, em prejuízo do amor que devemos ao Criador, está longe de ser doce e suave, mas ao contrário, é notavelmente desagradável e enche o coração daquele que o possui de perturbações, pressas, inquietações e amarguras. Sermon pour le 16 de Dimanche après la Pentecôte. Oração ao Senhor Jesus. Estreitai, prensai e uni para sempre meu espírito ao vosso seio paternal. Ó, uma vez que fui feito para vós, por que não estou em vós? Abismai esta gota de espírito que me destes no mar de vossa bondade, do qual ela procede. Ah, Senhor, uma vez que vosso coração me ama, por que não me arrebata a si, pois é o que mais quero? Levai-me, e vou correr atrás de vossos atrativos, para jogar-me nos vossos braços paternos e jamais sair de lá pelos séculos dos séculos. Amém. Amordio 1. Capítulo 9 da privação de toda consolação. Não é dificultoso desprezar as consolações humanas, quando gozamos das divinas. Grande coisa, porém, e muito meritória, é poder estar sem consolação, tanto divina como humana, sofrendo de boa mente o desamparo do coração, sem em nada buscar-se a si mesmo, nem atender ao seu próprio merecimento. Que maravilha será estares alegre e devoto quando te assiste a graça. De todos é almejada esta hora, e muito suave andar, levado pela graça de Deus. E que maravilha não sentir a carga aquele que é sustentado pelo Onipotente e acompanhado do Guia Supremo. 2. Gostamos de ter qualquer consolação, e é penoso ao homem despojar-se de si mesmo. O glorioso mártir São Lourenço venceu o mundo em união com seu pai espiritual, porque desprezou todos os atrativos do século e sofreu com paciência por amor de Cristo que o separassem do sumo pontífice São Xisto, a quem ele muito amava. Assim, com o amor de Deus, ele subjugou o amor da criatura e, ao alívio humano, preferiu o beneplácito divino. Daí aprende tu a deixar, às vezes, por amor de Deus, um parente ou amigo querido. Nem tanto te aflijas se te abandonar algum amigo, sabendo que todos, finalmente, nos havemos de separar uns dos outros. 3. Só com ranhido e longo combate interior aprende o homem a dominar-se plenamente e pôr em Deus todo o seu afeto. Quando o homem confia em si, facilmente desliza nas consolações humanas. Mas o verdadeiro amigo de Cristo e fervoroso imitador de suas virtudes não se inclina às consolações nem busca tais doçuras sensíveis. Antes, procura exercícios austeros e sofre por Cristo trabalhos penosos. Quando, pois, Deus te mandar consolação espiritual, recebe-a com ações de graças, mas lembra-te sempre que é mercê de Deus e não merecimento teu. Com isto, porém, não te desvaneças, nem te entregues à excessiva alegria ou à vã presunção. Sê antes mais humilde pelo dom recebido, mais prudente e timorato em tuas ações, pois passará aquela hora e voltará a tentação. Quando te for tirada a consolação, não desesperes logo. Aguarda, pelo contrário, com humildade e paciência a visita celestial, pois Deus é bastante poderoso para restituir-te maior graça e consolação. Isto não é novo nem estranho aos que são experientes nos caminhos de Deus, porque nos grandes santos e antigos profetas houve muitas vezes esta mudança. 5. Por isso um deles, sentindo a presença da graça, exclamava: Eu disse em minha abundância, não serei abalado jamais. Sentindo, porém, retirar-se a graça, acrescenta: Desviastes de mim, Senhor, o vosso rosto, e fiquei perturbado. Entretanto, não desespera, mas com mais instância roga ao Senhor, e diz: A vós, Senhor, clamarei, e ao meu Deus rogarei. Alcança, afinal, o fruto de sua oração e atesta ter sido atendido, dizendo: Ouviu-me o Senhor e compadeceu-se de mim, o Senhor se fez meu protetor. Mas em quê? Convertestes, diz ele, meu pranto em gozo e me cercastes de alegria.
Se isto sucedeu aos grandes santos, não devemos desesperar nós outros, fracos e pobres, por nos sentirmos umas vezes com fervor, outras vezes com frieza, porque vai e vem o Espírito de Deus, segundo lhe apraz. Por isso diz o santo Jó: Senhor, visitais o homem na madrugada, e logo provais. 7:18. 6. Em que posso, pois, esperar, ou em que devo confiar, senão na grande misericórdia de Deus e na esperança da graça celestial? Porque ou me assistem homens justos, irmãos devotos e amigos fiéis, ou livros santos e formosos tratados, ou cânticos e hinos suaves, tudo isso de pouco me serve e pouco me agrada, quando estou desamparado da graça e entregue à minha própria pobreza. Não há então melhor remédio que Deus. 7. Nunca encontrei homem tão religioso e devoto que não sofresse às vezes a subtração da graça e sentisse o arrefecimento do fervor. Nenhum santo foi tão altamente arrebatado e esclarecido que, antes ou depois, não fosse tentado. Porque não é digno da alta contemplação de Deus quem por Deus não sofreu alguma tribulação. Costuma vir primeiro a tentação, como sinal precursor da próxima consolação. Porque aos provados pela tentação é prometido o celeste consolo. A quem tiver vencido, diz o Senhor, darei a comer o fruto da árvore da vida. 8. Dá a Deus a consolação para fortalecer o homem contra as adversidades. Segue-se então a tentação, para que não se desvaneça a felicidade. O demônio não dorme, nem a carne já está morta. Por isso, não cesses nunca de aparelhar-te para a peleja, porque à direita e à esquerda estão teus inimigos que nunca descansam. Reflexões. O viajante que tem mim, o viajante que tem medo de errar o caminho, caminhando em dúvida, vai olhando de um lado para o outro, sem saber onde pode estar, e se engana quase a cada passo, pensando que está extraviado. Mas aquele que está seguro de sua rota vai andando alegremente, decidido e depressa. Assim é o amor que quer chegar à vontade de Deus entre as consolações. Vai sempre temeroso, com medo de deixar-se enganar, e em vez de amar a vontade de Deus, ele ama o prazer próprio que está na consolação. Mas o amor que segue o caminho da vontade de Deus na aflição, ele anda com segurança. Porque como a aflição não é absolutamente amável em si mesma, é bem fácil não amá-la, a não ser por respeito à mão que a dá. Na primavera, os cães têm seu faro prejudicado e quase não sentem nada, porque as ervas e flores ativam tanto seu perfume que ele ultrapassa o odor do cervo e da lebre. Na primavera das consolações, o amor quase não reconhece a vontade de Deus, porque o prazer sensível da consolação joga tantos atrativos dentro do coração que ele se distrai e não presta a atenção que deveria prestar à vontade de Deus. Quando Nosso Senhor deu a Santa Catarina de Sena a alternativa de escolher entre uma coroa de ouro e uma coroa de espinhos, ela escolheu a última, como mais conforme ao amor. Certamente é uma falta de amor, diz a bem-aventurada Ângela de Foligno, não querer sofrer, e o grande apóstolo disse em alta voz que não se gloria a não ser na cruz, na enfermidade e na perseguição. Amor de Dieu, livante. Infelizmente, minha filha, estamos sempre mais afeiçoados à doçura, à suavidade e à deliciosa consolação, mas a aspereza da secura é mais frutuosa. Embora São Pedro amasse a montanha do Tabor e fugisse do Monte Calvário, este, no entanto, não deixa de ser mais útil do que aquela. E o sangue que foi derramado no Calvário é mais desejável do que o esplendor que se difundiu no Tabor. Nosso Senhor já te trata como filha brava, procura viver também um pouco como tal. Mais vale comer o pão sem açúcar do que o açúcar sem pão. 9:3 e Let Spirit. Oração, meu Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que quisestes ser tomado de medo e de tristeza na hora de vossa paixão, dai-me a graça de consagrar-vos todos os meus dissabores. Ó Deus do meu coração, ajudai-me a suportá-los em união com os vossos sofrimentos e tristezas, a fim de que, pelos méritos de vossa paixão, eles se tornem salutares para mim. Amém. 225. Capítulo 10. Do agradecimento pela graça de Deus. 1. Para que buscas repouso, se nasceste para o trabalho, dispõe-te mais a paciência que a consolação, mais para levar a cruz que para ter alegria. Quem dentre os mundanos não aceitaria de bom gosto a consolação e a alegria espiritual, se a pudesse ter sempre ao seu dispor? As consolações espirituais excedem todas as delícias do mundo e todos os deleites da carne. Pois todas as delícias do mundo, ou são vãs ou torpes, e só as do espírito são suaves e honestas, nascidas que são das virtudes e infundidas por Deus nas almas puras.
Mas ninguém pode lograr estas divinas consolações à medida de seu desejo, porque não cessa por muito tempo a guerra da tentação. 2. Grande obstáculo às visitas celestiais é a falsa liberdade do espírito e a demasiada confiança em si mesmo. Deus faz bem dando-nos a graça da consolação, mas o homem faz mal não retribuindo tudo a Deus com ação de graças. E se não se nos infundem os dons da graça, é porque somos ingratos ao autor, não atribuindo tudo à fonte original. Pois sempre Deus concede a graça a quem dignamente se mostra agradecido e tira ao soberbo o que costuma dar ao humilde. 3. Não quero consolação que me tire a compunção, nem desejo contemplação que me seduza ao desvanecimento, porque nem tudo que é sublime é santo, nem tudo que é agradável é bom, nem todo desejo é puro, nem tudo que nos deleita agrada a Deus. De boa mente aceito a graça, que me faz humilde e timorato e me dispõe melhor para renunciar a mim mesmo. O homem instruído pela graça e experimentado com sua subtração não ousará atribuir-se bem algum, antes reconhecerá sua pobreza e nudez. Dá a Deus o que é de Deus, e atribui a ti o que é teu. Isto é, dá graças a Deus pela graça, e só a ti atribui a culpa e a pena que a culpa merece. 4. Põe-te sempre no ínfimo lugar, e dar-te-ão o supremo, porque o mais alto não existe sem o apoio do inferior. Os maiores santos diante de Deus são os que se julgam menores, e quanto mais gloriosos, tanto mais humildes são no seu conceito. Como estão cheios de verdade e glória celestial, não cobiçam a glória vã. Em Deus fundados e firmados, nada os pode ensoberbecer. Atribuindo a Deus todo o bem que receberam, não pretendem a glória uns dos outros, só querem a glória que procede de Deus. Seu único fim, seu desejo constante é que Ele seja louvado neles e em todos os santos, acima de todas as coisas. 5. Agradece, pois, os menores benefícios e maiores merecerás. Considera como muito pouco e o menor dom por dádiva singular. Se considerarmos a grandeza do benfeitor, não há dom pequeno ou de pouco valor, porque não pode ser pequena a dádiva que nos vem do soberano Senhor. Ainda quando nos der penas e castigos, lhe devemos agradecer, porque sempre é para nossa salvação quanto permite que nos suceda. Se desejas a graça de Deus, sê agradecido quando a recebes e paciente quando a perdes. Roga que ela volte, anda cauteloso e humilde para não vires a perdê-la. Reflexões. Sem dúvida, a mínima consolação que recebemos da devoção, de toda maneira vale mais do que os mais excelentes prazeres do mundo. As mamas e o leite, isto é, as carícias do divino esposo, são melhores para a alma do que o vinho, o mais precioso dos prazeres da terra. Quem o degustou considera todo o resto das outras bebidas como fel e absinto. Quando teremos dessas doçuras e consolações, primeiro é preciso humilhar-nos profundamente diante de Deus. Tratando-se dessas doçuras, devemos evitar dizer, como eu sou bom. Não, Filoteia, são bens que não nos tornam melhores, porque a devoção não consiste nisto, mas devemos dizer, como Deus é bom com aqueles que esperam nele, com a alma que o busca. Quem tem açúcar na boca não pode dizer que sua boca é doce, mas sim que o açúcar é doce. Assim, ainda que esta doçura espiritual seja muito boa, e Deus que nula dá é muito bom, não se segue daí que aquele que a recebe seja bom. Devemos saber que ainda somos criancinhas que necessitam do leite, e que esses grãos açucarados que nos são dados é porque ainda temos o espírito tenro e delicado, que precisa de iscas e de engodos para ser atraído para o amor de Deus. Terceiro, mas depois disto, falando de modo geral e costumeiro, recebemos humildemente essas graças e favores e os consideramos extremamente grandes, não tanto porque os são em si mesmos, como porque é a mão de Deus que os coloca em nosso coração. Quarto, tendo-os recebido com essa humildade, devemos empregá-los cuidadosamente segundo a intenção daquele que nos deu. Por que será que Deus nos dá essas doçuras? Para tornar-nos doces para com cada um e amorosos para com ele. Introduction à la vie dévote, parte Carpe Trade, I 257. Oração. Bendize, ó minha alma, o teu Deus, e que todas as minhas entranhas louvem seu santo nome, porque sua bondade tirou-me do nada, e sua misericórdia me criou. Ó meu Deus, eu vos ofereço o ser que me destes, de todo o meu coração vó-lo dedico e consagro. Edição Mini, Opus. Capítulo 11. Quão poucos são os que amam a cruz de Jesus. 1. Muitos encontra Jesus agora apreciadores de seu reino celestial, mas poucos que queiram levar a sua cruz. Tem muitos sequiosos de consolação, mas poucos da tribulação. Muitos companheiros à sua mesa, mas poucos de sua abstinência.
Todos querem gozar com ele, poucos sofrer por ele alguma coisa. Muitos seguem a Jesus até ao partir do pão, poucos até beber o cálice da paixão. Muitos veneram seus milagres, mas poucos abraçam a ignomínia da cruz. Muitos amam a Jesus enquanto não encontram adversidades. Muitos o louvam e bendizem enquanto recebem dele algumas consolações. Se, porém, Jesus se oculta e por um pouco os deixa, caem logo em queixumes e desânimo excessivo. 2. Aqueles, porém, que amam a Jesus por Jesus mesmo e não por própria satisfação, tanto o louvam nas tribulações e angústias como na maior consolação. E posto que nunca lhes fosse dada a consolação, sempre o louvariam e lhe dariam graças. 3. Quanto pode o amor puro de Jesus, sem mistura de interesse ou amor próprio? Não são porventura mercenários os que andam sempre em busca de consolações? Não se amam mais a si do que a Cristo os que estão sempre cuidando de seus cômodos e interesses? Onde se achará quem queira servir desinteressadamente a Deus? 4. É raro achar um homem tão espiritual que esteja desapegado de tudo, pois o verdadeiro pobre de espírito e desprendido de toda criatura, quem o descobrirá? Tesouro precioso que é necessário buscar nos confins do mundo. 31. Se o homem der toda a fortuna, não é nada, e se fizer grande penitência, ainda é pouco. Compreenda, embora todas as ciências, ainda está muito longe. E se tiver grande virtude de devoção ardente, muito ainda lhe falta a saber, uma coisa que lhe é sumamente necessária. Que coisa será esta? Que deixando tudo, se deixa a si mesmo e saia totalmente de si, sem reservar amor próprio algum, e depois de feito tudo que soube fazer, reconheça que nada fez. 5. Não tenha em grande conta o pouco que nele possa ser avaliado por grande. Antes, confesse sinceramente que é um servo inútil, como nos ensina a verdade. Quando tiverdes cumprido tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis. 10. Então sim, o homem poderá chamar-se verdadeiramente pobre de espírito e dizer com o profeta, sou pobre e só neste mundo. Entretanto, ninguém é mais poderoso, ninguém mais livre que aquele que sabe deixar-se a si e a todas as coisas e colocar-se no último lugar. Reflexões. Presta atenção, Teótimo, neste homem que ora a Deus com tanta devoção, como te parece, e que é tão ardente nos exercícios do amor celeste. Mas espera um pouco para ver se é realmente a Deus que ele ama. Infelizmente, logo que a suavidade e satisfação que ele sentia no amor cessar e que a secura chegar, ele deixará tudo, não mais rezará, só de passagem. Mas se era Deus que ele amava, por que teria cessado de amá-lo, uma vez que Deus é sempre Deus? O que ele amava era então a consolação de Deus, e não o Deus das consolações. Sem dúvida, muitas pessoas não sentem nenhum deleite no amor divino, a não ser que ele seja penetrado do açúcar de alguma suavidade sensível, e fariam naturalmente como as criancinhas que, quando se lhes dá um pedaço de pão com mel, elas sugam o mel e jogam fora o pão. Porque se a suavidade estivesse separada do amor, eles abandonariam o amor e ficaram com a suavidade. Por isso eles seguem o amor por causa da suavidade, e quando não mais a encontram, não se importam mais com o amor. Mas essas pessoas estão expostas a muito perigo. Ou de voltar atrás quando o gosto e as consolações lhes faltam, ou de iludir-se com vãs suavidades bem distantes do verdadeiro amor, e de tomar o mel de Heracleia pelo mel de Narbona, amor de Dio, capticite. Oração, meu Senhor Jesus Cristo, que carregastes a cruz nos ombros por mim, fazei que eu abrace voluntariamente a cruz da mortificação e que a carregue todos os dias por vosso amor. Amém. Capítulo 12. Da Estrada Real da Santa Cruz, 1. A muitos parece dura esta palavra. Renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e segue a Jesus Cristo. Muito mais duro, porém, será de ouvir aquela sentença final. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Pois os que agora ouvem e seguem, docilmente, a palavra da cruz, não recearão então a sentença da eterna condenação. Este sinal da cruz estará no céu, quando o Senhor vier para julgar. Então todos os servos da cruz, que em vida se conformam com Cristo crucificado, com grande confiança chegar-se-ão a Cristo juiz. 2. Por que temes, pois, tomar a cruz pela qual se caminha ao reino do céu? Na cruz está a salvação, na cruz a vida, na cruz o amparo contra os inimigos, na cruz a abundância da suavidade divina, na cruz a fraqueza do coração, na cruz o compêndio das virtudes, na cruz a perfeição da santidade. Não há salvação da alma nem esperança da vida,
senão na cruz. Toma, pois, a tua cruz, segue a Jesus e entrarás na vida eterna. O Senhor foi adiante, com a cruz às costas, e nela morreu por teu amor, para que tu também leves a tua cruz e nela desejes morrer. Porquanto, se com ele morreres, também com ele viverás. E se fores seu companheiro na pena, também o serás na glória. Verdadeiramente, da cruz tudo depende, e em morrer para si mesmo está tudo. Não há outro caminho para a vida e para a verdadeira paz interior, senão o caminho da Santa Cruz e da contínua mortificação. Vai para onde quiseres, procura quanto quiseres, e não acharás caminho mais sublime em cima, nem mais seguro embaixo que o caminho da Santa Cruz. Dispõe e ordena tudo conforme teu desejo e parecer, e verás que sempre hás de sofrer alguma coisa, bom ou mau grado teu, o que quer dizer que sempre haverás de encontrar a cruz. Ou sentirás dores no corpo, ou tribulações no espírito. 4. Ora serás desamparado de Deus, ora perseguido do próximo, e o que é pior, não raro serás molesto a ti mesmo. E não haverá remédio e nem conforto que te possa livrar ou aliviar. Cumpre que sofras quanto tempo Deus quiser. Pois Deus quer ensinar-te a sofrer a tribulação sem alívio, para que de todo te submetas a Ele e mais humilde te faças pela tribulação. Ninguém sente tão vivamente a paixão de Cristo como quem passou por semelhantes sofrimentos. A cruz, pois, está sempre preparada e em qualquer lugar te espera. Não lhe podes fugir para onde quer que te voltes, pois em qualquer lugar a que fores, te levarás contigo e sempre encontrarás a ti mesmo. Volta-te para cima ou para baixo, volta-te para fora ou para dentro, em toda parte acharás a cruz. E é necessário que sempre tenhas paciência, se queres alcançar a paz da alma e merecer a coroa eterna. 5. Se levares a cruz de boa vontade, ela te há de levar e conduzir ao termo desejado, onde acaba o sofrimento, posto que não seja neste mundo. Se a levares de má vontade, aumentas-lhe o peso e fardo maior te impões, contudo é forçoso que a leves. Se rejeitares uma cruz, sem dúvida acharás outra, talvez mais pesada. 6. Pensas tu escapar àquilo de que nenhum mortal pôde eximir-se? Que santo houve no mundo sem tribulação? Nem Jesus Cristo, Senhor nosso, esteve uma hora em toda a sua vida, sem dor e sofrimento. Convinha, disse ele, que Cristo sofresse e ressurgisse dos mortos, e assim entrasse na sua glória. C. 24, 26. Como, pois, buscas tu outro caminho que não seja o caminho real da Santa Cruz? 7. Toda a vida de Cristo foi cruz e martírio, e tu procuras só descanso e gozo? Andas errado, e muito errado, se outra coisa procuras e não sofrimentos e tribulações, pois toda esta vida mortal está cheia de misérias e assinalada de cruzes. E quanto mais uma pessoa faz progressos na vida espiritual, tanto maiores cruzes encontra, muitas vezes porque o amor lhe torna o exílio mais doloroso. 8. Mas apesar de tantas aflições, o homem não está sem o alívio da consolação, porque sente o grande fruto que lhe advém à alma pelo sofrimento da cruz. Pois quando de bom grado a toma às costas, todo o peso da tribulação se lhe converte em confiança na divina consolação. E quanto mais a carne é cruciada pela aflição, tanto mais se fortalece o espírito pela graça interior. E às vezes, tanto se fortalece pelo amor das penas e tribulações, que para conformar-se com a cruz de Cristo, não quisera estar sem dores e sofrimentos, pois julga ser tanto mais aceito a Deus, quanto mais e maiores males sofre por seu amor. Não é isto virtude humana, mas graça de Cristo, que tanto pode e realiza na carne frágil, que o espírito com ardor abraça e ama o que a natureza aborrece e foge. 9. Não é conforme a inclinação humana levar a cruz, amar a cruz, castigar o corpo e impor-lhe sujeição, fugir às honras, aceitar as injúrias, desprezar-se a si mesmo e desejar ser desprezado, suportar as aflições e desgraças e não almejar prosperidade alguma neste mundo. Se olhares somente a ti, reconheces que de nada disso és capaz. Mas se confiares em Deus, do céu te será concedida a fortaleza e sujeitar-se-ão ao teu mando o mundo e a carne. Nem o infernal inimigo temerás, se andares escudado na fé e armado com a cruz de Cristo. Portanto, como bom e fiel servo de Cristo, dispõe-te a levar a cruz do teu Senhor, por teu amor crucificado. Prepara-te a sofrer muitos contratempos e incômodos nesta vida miserável, pois em toda parte, onde quer que estiveres, ou te esconderes, os encontrarás. Convém que assim seja, e não há outro remédio contra a tribulação da dor e dos males, senão sofrê-los com paciência. Bebe, generoso, o cálice do Senhor, se queres ser seu amigo e ter parte com ele. Entrega a Deus as consolações, para ele dispor delas como lhe aprouver.
Tu, porém, dispõe-te a suportar as tribulações e considera-as como as consolações mais preciosas, porquanto não tem proporção às penas do tempo com a glória futura, que havemos de merecer, ainda que tu só as devesses sofrer todas. 11. Quando chegares a tal ponto que a tribulação te seja doce e amável por amor de Cristo, dá-te por feliz, pois achaste o paraíso na terra. Enquanto o padecer te é molesto e procuras fugir-lhe, andas mal, e em toda parte te persegue o medo da tribulação. 12. Se te resolveres ao que deves, isto é, a padecer e morrer, logo te sentirás melhor e acharás paz. Ainda que fosses arrebatado, com São Paulo, ao terceiro céu, nem por isso estarias livre de sofrer alguma contrariedade. Eu, diz Jesus, mostrar-lhe-ei quanto terá de sofrer por meu nome. Não te resta, pois, senão sofrer se pretendes amar e servir a Jesus para sempre. Oxalá fosses digno de sofrer alguma coisa pelo nome de Jesus. Que grande glória resultaria para ti, que alegria para os santos de Deus e que edificação para o próximo. Pois todos recomendam a paciência, ainda que poucos queiram praticá-la. Com razão devias padecer de bom grado este pouco por amor de Cristo, quando muitos sofrem pelo mundo coisas incomparavelmente maiores. 14. Fica sabendo e tem por certo que tua vida deve ser uma morte contínua, e quanto mais cada um morre a si mesmo, tanto mais começa a viver para Deus. Só é capaz de compreender as coisas do céu quem por Cristo se resolve a sofrer toda a adversidade. Nada neste mundo é mais agradável a Deus, nem mais proveitoso a ti que o sofrer de bom grado por Cristo. E se te dessem a escolha, antes deverias desejar sofrer adversidade, por amor de Cristo, do que ser recriado com muitas consolações, porque assim serias mais conforme a Cristo e mais semelhante a todos os santos. Porquanto não consiste nosso merecimento e progresso espiritual em ter muitas doçuras e consolações, mas em sofrer grandes angústias e tribulações. 15. Se houvera coisa melhor e mais proveitosa para a salvação dos homens do que o padecer, Cristo de certo o teria ensinado com palavras e exemplo, pois claramente exorta seus discípulos e quantos o desejam seguir a que levem a cruz, dizendo: Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. C9:23. Seja, pois, de todas as lições e estudos este o resultado final. Cumpre-nos passar por muitas tribulações, para entrar no reino de Deus. A 14:21. É verdade que, se quisermos ser salvos, devemos unir-nos à cruz de nosso Salvador, meditá-la e trazer em nós sua mortificação. Não há nenhum outro caminho para chegar ao céu. Nosso Senhor foi o primeiro a passar por ele. Podes ter tantos êxtases, elevações de espírito e arroubos que quiseres. Podes elevar-te até o terceiro céu com São Paulo. Mas se com isto não permaneces na cruz de nosso Senhor e não te exercitas na mortificação de ti mesmo, digo-te que tudo isto não é nada mais do que vaidade, e que permanecerás vazia de todo bem, sem virtude, sujeita e disposta a escandalizar-te, como os judeus, com a paixão de nosso divino Salvador. Em suma, não há nenhuma outra porta para entrar no céu senão a humilhação e a mortificação. Sermão por Loti, Dimanche de Lavent, Cort. Enquanto eu pensar em ti afligida no leito, vou trazer-te, mas é com conhecimento de causa que falo, uma reverência particular e uma honra extraordinária, como a uma criatura visitada por Deus, vestida com seus hábitos e sua esposa especial. Quando nosso Senhor esteve na cruz, foi declarado rei, até por seus inimigos, e as almas que estão na cruz são declaradas rainhas. Não sabes de que os anjos nos invejam? É certamente de nenhuma outra coisa senão de podermos sofrer por nosso Senhor, porque eles jamais sofreram algo por ele. São Paulo, que esteve no céu e entre as delícias do paraíso, não se achava feliz senão em suas enfermidades e na cruz de nosso Senhor. 10. E Letro Spirit. Oração. Eu te saúdo, ó cruz preciosa. Eu te saúdo, ó tribulação bem-aventurada. Ó aflição santa, como és amável, pois saíste do seio amável desse Pai de eterna misericórdia que te quis desde toda a eternidade e te destinou para mim. Ó cruz, minha alma te ama e te abraça com toda a sua dileção. Amor de Deus. 2.